Senhor, será que o Senhor é tão santo que não possa ver as injustiças? Será, Deus, que os olhos do Senhor são tão santos a ponto de não enxergar a maldade que é feita aos pequenos? Será que o Senhor não consegue ver a injustiça? A primeira resposta de Deus, ainda no capítulo 1 ao capítulo 5, Deus revela que vai usar os babilônios, que nas nossas traduções está escrito os caldeus, mas Deus diz na sua primeira resposta em que Ele enviaria os babilônicos para fazer justiça contra o povo de Judá, porque o pecado de Judá já não estava cheirando bem as narinas de Deus. Aquilo que o povo estava fazendo, o seu pecado, a sua idolatria, a sua adoração a outros deuses, entre vários outros tipos de pecado, subiu até Deus. E nós, como cristãos, aprendemos desde pequenos que o pecado entristece o Espírito Santo. E se o Espírito Santo é Deus, e se Deus também se refere a Jesus, nós estamos entristecendo a Deus. Então, o povo estava em pecado. E o questionamento de Abacuque a Deus era: Senhor, até quando irás fazer isso? E o Senhor dá uma resposta que para Abacuque não parece ser uma resposta certa, que para Abacuque não parece ser uma resposta, como podemos dizer, uma resposta que vai ajudar em alguma coisa. Porque se eu estou pedindo a Deus que Ele faça alguma coisa em prol de Judá, e Deus fala para mim que Ele vai enviar os babilônicos para fazer juízo em nós, na minha concepção eu entendo que isso não vai ajudar em nada, porque o povo babilônico era pior do que o povo de Judá. Era como se Abacuque estivesse dizendo: Senhor, o povo de Judá é ruim, mas os babilônicos são piores. Só que o que Deus está querendo dizer aqui não é se eles são piores do que o povo de Judá, mas o que Deus está tentando dizer a Abacuque é que o processo em que o povo de Judá está para passar não vai interferir no que Deus tem para fazer na vida do povo de Judá. Oh, Jesus maravilhoso! A segunda queixa de Abacuque é que o profeta fica confuso com essas palavras. Como que o Deus Santo pode usar o povo ímpio para castigar outro povo ímpio? Ele se coloca como sentinela. A palavra de Deus fala que Abacuque era um vigia, que ele ficava em uma sentinela vigiando a cidade. E esses questionamentos de Abacuque, ainda em sua torre de vigia, ainda no seu poço, Deus fala com Abacuque. E a segunda resposta de Deus é que Deus assegura que a justiça virá no tempo certo. Ele fala sobre o governo dos ímpios, mas também dá uma frase central que ecoa lá no Novo Testamento, que é: o justo viverá pela fé. Aleluia! No mesmo capítulo 3, em que nós temos, como os irmãos leram no versículo 17, que Abacuque está louvando ao Senhor. Ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Se eu fosse dar alguns temas centrais para este texto, a luta e a honestidade na oração. Porque muitas das vezes, irmão, a gente chega aqui nos cultos, a gente está clamando a Deus, a gente está orando, e às vezes parece que Deus não está se importando. A gente vê muita injustiça no meio do povo cristão, a gente vê muita injustiça no nosso país, no nosso mundo de hoje, e parece que Deus não está fazendo nada a respeito. Mas a luta, a honestidade da oração, a soberania divina do céu faz com que nós permanecemos
na oração. E isso é muito difícil nos nossos dias, porque a própria palavra de Deus vai dizer que nos últimos anos, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriarão. 1 Pedro vai dizer que muitos nos últimos dias viveriam sobre as suas próprias concupiscências, ou seja, fariam tudo aquilo que tivesse vontade. O seu amor seria maior do que o amor para Deus. E esse questionamento de Abacuque a Deus nos faz entender que nem todo questionamento Deus é obrigado a responder. Glória. Nem toda pergunta que a gente faz para Deus, Ele é obrigado a responder, porque muitas das vezes Deus vai responder perguntas que nós mesmos não fizemos. Muitas das vezes Deus vai nos responder perguntas com outras perguntas. Ou você nunca se perguntou o porquê dessa aprovação, ou porquê desse vento, ou porquê dessa tribulação na sua família, ou porquê dessa doença que nunca é curada, ou porquê há tanta luta e tanta guerra? Aí Deus vem e nos responde com outra pergunta: mas está orando? Mas está se consagrando? Mas está buscando? A pergunta do Senhor é uma resposta para o crente. Só que nós não temos a maturidade de querer entender que a pergunta de Deus é uma resposta para os nossos corações. Oh, glória! A oração de Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. É como se Abacuque estivesse dizendo: Senhor, eu estou no meio desse povo impuro, eu estou no meio desse povo incrédulo, mas eu ainda creio que o Senhor pode fazer algo diferente. Sabe aquela irmã que está todo dia no culto de oração, lá falando: Senhor, não tem ninguém no culto de oração, mas eu estou aqui, e eu creio que o Senhor vai trazer mais gente para essa quebra também no culto de oração. Sabe aquela irmã que está todo dia nos pés da cruz e está falando: Senhor, abra os olhos da tua igreja, porque se depender de mim, ninguém vai te ouvir, mas se o Senhor abrir os nossos olhos, se o Senhor abrir os nossos ouvidos, estaremos sensíveis à sua voz. A oração de Abacuque, a canção de Abacuque, os questionamentos de Abacuque, é como se Abacuque estivesse lá no primeiro amor. Oh, glória! Você lembra do seu primeiro amor, como é que era? Lembra de quando tu aceitou a Jesus? Era jejum o dia inteiro, a semana inteira, 7 dias na semana. Se o diabo pisasse o pé na porta, ele nem entrava, porque ele ia saber que tu estava em consagração. Tu lembra da sangue, tu lembra a oração de Abacuque, irmão? É como se ele estivesse dizendo: Senhor, aviva os nossos corações novamente, pois abandonamos o primeiro amor. Senhor, aviva os nossos corações novamente, porque perdemos o trilho do caminho. Senhor, aviva os nossos corações novamente, porque perdemos a noção do teu tempo, e o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Senhor, aviva os nossos corações novamente, a ponto de entrarmos por aquela porta e deixarmos pelo menos meia hora de oração ao Senhor. Senhor, aviva os nossos corações novamente, a ponto de quando olharmos para alguém que não é cristão, falar para ele: Jesus te ama e ele tem um plano na sua vida. Jesus, aviva o nosso coração novamente e nos faz entender que o nosso tempo não é o seu tempo. Senhor, aviva os nossos corações novamente e recebe a nossa oração com um cheiro suave em suas narinas. A oração de Abacuque, depois de 2 questionamentos e 2 respostas de Deus, é um desabafo. A oração de Abacuque dizendo: Senhor, aviva a sua obra, é depois de 2 respostas, Deus dizer: eu vou trazer o juízo sobre Judá. E o primeiro questionamento de Abacuque é: Senhor, até quando irás continuar olhando a injustiça e não irás fazer nada?
E a segunda resposta de Deus é Deus dizendo: não é no seu tempo, mas é no meu tempo. O clamor de Abacuque, eu já estou terminando, porque eu só vim aqui para falar o que o Senhor me mandou. Eu tinha preparado a palavra, mas já que o Senhor me mandou falar uma coisa, eu vou falar sobre o que ele mandou. Mas a oração de Abacuque é uma oração sincera, e no final ele ainda demonstra a sua maturidade espiritual de que a espera no Senhor não se trata não de ter as nossas ansiedades tomando conta de nós, mas de entregarmos a nossa ansiedade ao Senhor. Você lembra do que Pedro dizeu? Entrega as suas ansiedades a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vivemos hoje em dia em um tempo muito difícil, em um tempo onde a ansiedade tem tomado conta dos nossos corações. Ou Deus faz, ou Deus faz. Vivemos um tempo hoje em dia que o tal do neopentecostalismo tem tomado conta dos nossos corações, e a gente coloca Deus contra a parede e diz: se o Senhor não fizer, eu não volto mais para a igreja. Se o Senhor não abrir as portas, eu não volto mais para a tua casa. Se eu não cantar, eu não volto mais para a igreja. Se eu não tiver a oportunidade, eu não volto mais para a igreja. Vivemos num tempo onde há uma criancice espiritual tomando conta dos nossos corações. Está na hora da gente tomar vergonha na cara, irmão, colocar o joelho no chão e adorar. A notifica e lembra-te de nós, da sua misericórdia. Isso é um questionamento que isso é um pedido que nós deixamos de fazer nas nossas orações, porque as nossas orações ultimamente é sendo: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me prospera no trabalho, Senhor, me levanta para fazer algo de bom. Mas a oração ainda é: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco, sou pecador, sou pobre, cego e nu diante da tua presença. A oração ainda não mudou, irmão. A oração ainda é a chave, sempre será a chave para a mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de posicionamento. E a gente está clamando por avivamento, só que a gente não está fazendo nada para que esse avivamento chegue. A gente está ouvindo muita profecia que o avivamento vai chegar no Brasil, mas a gente não está fazendo nada para que esse avivamento chegue. Está na hora da gente se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, se é para vir, vem. Se é para derramar, derrama. Se é para fazer, então faz. Mas não nos deixe sair da mesma forma, não nos deixe ficar da mesma maneira, mas não nos deixe sair daqui da mesma forma de como nós entramos. Oh, Jesus maravilhoso. O movimento, irmão, ele não traz barulho. Obrigado. Porque no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, a Bíblia fala que foram ouvidas línguas partidas como que de fogo. E toda a glória do Senhor tomou conta do ambiente. E através do barulho, houve-se um movimento. Não adianta a gente se movimentar se a gente não provocar o barulho. Oh, Jesus. O movimento não depende do barulho, mas o barulho depende do movimento. Se tem barulho, tem movimento. Se tem movimento, tem avivamento. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Desde quando nós entramos por aquela porta, irmão, eu já senti a presença do Senhor. E a notificação de Deus é: eu estou aqui. Quem vai fazer o quê? A notificação de Deus é: eu estou aqui. Vai me adorar ou vai ficar de boca calada? A notificação
estão sendo quebradas. Enquanto você agora que Jesus está indo lá, no nome do poder de Deus, enquanto você agora, eita, Jesus, enquanto você agora que Jesus está visitando alguém da tua família que não veio, enquanto você agora que Jesus está quebrando essa maldição que tem travado a sua vida, que tem travado tudo na sua vida, deixa Deus te usar, meu irmão, adora Ele, exalta Ele, Senhor, atua a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a multiplica, e no meio dos anos nos mostra, e no meio dos anos aviva, e no meio dos anos prospera, 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 e no meio dos anos faz, Senhor, toca nesse coração agora, toca nesse coração agora, Jesus. Eu não sou nada, mas o Senhor é. O Senhor é, Manaia, Júlia, Lecânias. Eu não sei como é que tem gente que você não fica de aberto nessa hora, mas o Senhor está movimentando o mundo espiritual aqui. É que o mundo físico se mova, mova o espiritual agora, 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 agora. Eleva, Júlia, eleva essa, eleva, iniciante, eleva. Agora, pode dar uma série, uma família de glória. Evento que se anda, eleva, eleva, Júlia, eleva, ela pode dar uma série de que eleva, evento que se anda, eleva, evento que Júlia, que eleva, quebrando uma culpa, quebrando feitiçaria, quebrando uma inveja, quebrando que a sério é devassa. Abra a boca do sapo e tira esse nome de lá. Abra essa copa e tira esse nome de lá. Aviva Jesus, aviva Jesus. Quer sair daqui diferente? Fala pra ele, mano. Fala pra mim, não. Quer sair daqui diferente de como eu vou? Fala pra ele, Senhor, me aviva. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não vou, mas o Senhor vai. Senhor, aviva Jesus. Me aviva. Você pode se colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Ainda que a figueira não floresça. Primeiro o Senhor aviva. Obrigado, Senhor Jesus. Quando ele fala, Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos, nos dá a entender que Deus ainda não avivou. Quando ele fala, Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos, nos faz entender que era um momento difícil. E é no momento difícil que nós adoramos. Não coloque as suas expectativas no Senhor para que você não se frustre, mas coloque as suas ansiedades sobre Ele. Aleluia! Não deixe para adorar na bonança, irmão. Na bonança qualquer um adora. Não deixe para adorar quando está tudo bem, porque quando está tudo bem, qualquer um adora o Senhor. É muito fácil adorar quando tem comida na mesa. É muito fácil adorar, Bruno, quando a porta está escancarada. É muito fácil adorar quando está a igreja cheia. É muito fácil adorar quando o som é bom, quando o sonoplasta é usado por Deus. É muito fácil adorar e receber adoração. Mas é melhor ainda adorar a Deus quando não tem nada. É melhor adorar a Deus quando falta tudo. O salmista vai dizer, oh Jesus, o salmista vai dizer que ainda que falte tudo, eu tenho o Senhor. Ainda que falte tudo na minha vida, eu tenho o Senhor. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho Deus. Eu posso não ter um emprego, mas eu tenho Deus. Eu posso não ter uma família rica, cheia de dinheiro, mas eu tenho Deus. Você quer melhor do que isso, irmão? Eu posso não ter nada, mas tendo Deus com nada é tudo. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Você pode fechar os seus olhos
e colocar a sua sinceridade agora diante de Deus? Abacuque foi sincero, ele falou assim: Senhor, o Senhor está vendo tudo isso daqui, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor gosta da sinceridade. Não adianta chegar aqui dizer que está tudo bem quando não está, e você não falar para Deus que está tudo bem, porque Deus não gosta de mentira. É melhor você falar para Ele: Senhor, não está nada bem, eu estou querendo parar, eu estou querendo desviar, mas eu estou aqui. E se você está aqui, não foi porque você quis estar aqui, você está aqui foi porque o Espírito Santo te guiou até aqui. Você está aqui foi porque Deus ainda lhe sustenta. Você está aqui é porque Deus ainda tem compaixão da tua vida. É porque Lamentações de Jeremias vai dizer que a causa de não sermos consumidos todos os dias é porque a misericórdia de Deus se renova. Então você pode dar glória a Deus porque a misericórdia dele se renovou na tua vida hoje. A graça dele te basta. Às vezes você está pedindo: Senhor, tira isso de mim porque eu não estou aguentando. Senhor, para com essa prova porque eu não estou aguentando. Mas o Senhor te diz essa noite: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. O Senhor vai começar a trocar os vasos aqui agora. Já foi dito no começo do filme, irmão. Se tem vontade de dar glória, dá glória. Se tem vontade de dar aleluia, dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo já pode falar em outras línguas. Quem é batizado está proibido de falar de